A Lei do Eterno Retorno, capítulo 20 do livro Sim é Inferno, Sim é Diabo, Sim é Karma. Amigos meus, reunidos esta tarde nesta casa, vamos hoje estudar a Lei do Eterno Retorno de todas as coisas. Na hora da morte chega sempre, ante o leito, o anjo da morte. Destes, há legiões e todos eles trabalham de acordo com a grande lei. 3 coisas vão ao panteão ou cemitério. Primeiro, o cadáver físico. Segundo, o corpo vital. Este escapa do corpo físico com a última exalação. Tal veículo flutua ante o sepulcro e se vai decompondo lentamente à medida que o corpo físico se desintegra. Terceiro, a ex-personalidade. Esta, indiscutivelmente, pode, às vezes, escapar de dentro da tumba e perambular pelo panteão, ou se dirigir a alguns lugares que lhes são familiares. Não há dúvida de que a ex-personalidade se dissolve lentamente através do tempo. Não existe nenhum amanhã para a personalidade do morto. Esta, em si mesma, é perecedora. Aquilo que continua, aquilo que não vai ao sepulcro é o ego, o mim mesmo, o si mesmo. A morte em si mesma é uma subtração de quebrados. Terminada a operação matemática, só restam os valores. Obviamente, as somas de valores se atraem e se repelem de acordo com a lei da imantação universal, flutuam na atmosfera do mundo. A eternidade abre suas fauces para tragar o ego e logo o expele, arroja-o, devolve-o ao tempo. Foi-nos dito que, no instante preciso da morte, no momento em que o defunto exala seu derradeiro alento, projeta um desenho eletropsíquico de sua personalidade. Tal desenho continua nas regiões suprassensíveis da natureza e, mais tarde, vem a saturar um ovo fecundado. Assim é como, ao retornar, ao regressar, ao reincorporar em um novo corpo físico, voltamos a possuir características pessoais muito similares às da vida anterior. Isto que continua depois da morte não é, pois, algo muito formoso. Aquilo que não é destruído com o corpo físico não é mais que um montão de diabos, de agregados psíquicos, de defeitos. O único decente que existe no fundo de todas essas entidades cavernárias que constituem o ego é a essência, a psique, isso que temos de alma. Ao regressar a um novo veículo físico, entra em ação a lei do karma, pois não existe efeito sem causa, nem causa sem efeito. Os anjos da vida encarregam-se de conectar o cordão de prata com o zoosperma fecundante. Inquestionavelmente, muitos milhões de zoospermas escapam no instante da cópula, mas só um deles goza do poder suficiente para penetrar no óvulo, a fim de realizar a concepção. Esta força, de tipo muito especial, não é um produto do acaso ou do azar. O que acontece é que é impulsionado de dentro em seu energetismo íntimo pelo anjo da vida, que em tais instantes realiza a conexão da essência que retorna. Os biólogos sabem muito bem que os gametas masculino e feminino levam, cada um, 24 cromossomas. Somados estes entre si, dão a soma total de 48, que vem compor a célula germinal. Isto de 48 cromossomas vem a nos recordar 48 leis que governam o corpo físico. A essência vem ficar, pois, conectada com a célula germinal por meio do cordão de prata e, como tal célula se divide em 2 e as 2 em 4 e as 4 em 8 e assim sucessivamente, para o processo de gestação fetal, é claro que a energia sexual se converte de fato no agente básico de tal multiplicação celular. Isso significa que de modo algum se poderia realizar o fenômeno da mitose sem a presença da energia criadora. O desencarnado, aquele que se prepara para tomar um novo corpo físico, não penetra no feto, só vem a se reincorporar no instante em que a criatura nasce.
no momento preciso em que realiza sua primeira inalação. Muito interessante, resulta que com a última exalação do moribundo vem a desencarnação e que com a primeira inalação reingressamos num novo organismo. É completamente absurdo afirmar que se escolhe de forma voluntária o lugar onde se deve renascer. A realidade é muito diferente. São precisamente os senhores da lei, os agentes do karma, aqueles que selecionam para nós o lugar exato, lar, família, nação, etc., onde devemos reincorporar, retornar. Se o ego pudesse escolher um local, lugar ou família, etc., para sua nova reincorporação, então os ambiciosos, orgulhosos, ávaros, cobiçosos buscariam os palácios, as casas dos milionários, as ricas mansões, os leitos de rosa e de plumas, e o mundo seria todo riqueza e suntuosidade. Não haveria pobres, não existiria a dor nem a amargura, ninguém pagaria karma, todos poderíamos cometer os piores delitos sem que a justiça celestial nos alcançasse, etc, etc, etc. A crua realidade dos fatos é que o ego não tem direito para escolher o lugar ou a família onde deve nascer. Cada um de nós tem que pagar o que deve. Escrito está que o que semeia raios colherá tempestades. Lei é lei e a lei se cumpre. É, pois, muito lamentável que tantos escritores famosos da espiritualidade contemporânea afirmem, de forma enfática, que cada qual tem direito a escolher o lugar onde deve renascer. O que há mais além do sepulcro é algo que somente podem conhecer os homens espertos, aqueles que já dissolveram o ego, as pessoas verdadeiramente autoconscientes. No mundo existem muitas teorias, já de tipo espiritualizado ou já de tipo materializado, e a razão dos humanoides intelectuais dá para tudo. A mesma tanto pode criar teorias espiritualizadas quanto materializadas. Os homúnculos racionais podem elaborar dentro de seu encéfalo cerebral, mediante os processos lógicos mais severos, uma teoria materializada como uma espiritualizada e, tanto numa quanto na outra, tanto na tese como na antitese, a lógica de fundo é realmente admirável. Inquestionavelmente, a razão, com todos os seus processos lógicos como faculdade de investigação, tem um princípio e um fim. É demasiado estreita e limitada, pois, como já dissemos, presta-se para tudo, serve para tudo, tanto para a tese como para a antitese. Ostensivelmente, os processos de cerebrização lógica não são por si mesmos convenientes, pelo fato concreto de que com eles se pode elaborar qualquer tese espiritualizada ou materializada, demonstrando ambas o mesmo vigor lógico, certamente plausível para todo raciocinador humanoide. Não é possível, pois, que a razão conheça verdadeiramente algo do que há do telhado para cima, do que está mais além disso que continua depois da morte. Já Dom Immanuel Kant, o grande filósofo alemão, demonstrou, com sua grande obra intitulada A Crítica da Razão Pura, que a razão, por si mesma, não pode conhecer nada sobre a verdade, sobre o real, sobre Deus, etc, etc. Não estamos nós, pois, lançando ao ar ideias a priori. O que estou dizendo com tanta ênfase pode ser documentado com a citada obra do filósofo mencionado. Obviamente, temos que descartar a razão como elemento de cognição idôneo para o descobrimento do real. Arquivados os processos raciocinativos nesta questão de metafísica prática, assentaremos, desde agora, uma base sólida para a verificação disso que está mais além do tempo, daquilo que continua e que não pode ser destruído com a morte do corpo físico. Estou asseverando algo que me consta, algo que experimentei na ausência da razão. Não é demais recordar a este honorável auditório que eu recordo todas as minhas vidas anteriores. Nos antigos tempos, antes da submersão do continente Atlântico,
As pessoas tinham desenvolvida essa faculdade do ser, conhecida com o nome de percepção instintiva das verdades cósmicas. Depois da submersão desse antigo continente, essa preciosa faculdade entrou no ciclo involutivo descendente e se perdeu totalmente. É possível regenerar essa faculdade mediante a dissolução do ego. Atingido tal propósito, poderemos verificar por nós mesmos, de forma autoconsciente, a lei do eterno retorno de todas as coisas. Indubitavelmente, a citada faculdade do ser nos permite experimentar o real, isso que continua, o que está mais além da morte, do corpo físico, etc, etc, etc. Como eu possuo essa faculdade desenvolvida, posso afirmar com plena autoridade o que me consta, o que vivi, o que está mais além, etc, etc. Falando sinceramente, com o coração na mão, posso dizer-lhes o seguinte: os defuntos vivem normalmente no limbo, na antessala do inferno, na região dos mortos, astral inferior, região plenamente representada em todas essas grutas e cavernas subterrâneas do mundo que, unidas ou entrelaçadas intimamente, formam um todo em seu conjunto. É lamentável o estado em que se encontram os defuntos. Parecem sonâmbulos, têm a consciência completamente adormecida, perambulam por todas as partes e creem firmemente que estão vivos. Ignoram sua morte. Depois da desencarnação, os vendedores continuam em suas vendas. Os ébrios nas cantinas, as prostitutas nos prostíbulos, etc, etc. Seria impossível que as pessoas assim, sonâmbulos desta classe, inconscientes, pudessem dar ao luxo de escolher o lugar onde devem renascer. O mais natural é que estes nasçam sem saber a que hora, nem como, e morram completamente inconscientes. As sombras dos falecidos são muitas. Cada desencarnado é um montão de sombras inconscientes, um montão de larvas que vivem no passado, que não se dão conta do presente, que estão engarrafadas em todos os seus dogmas, nas coisas rançosas do ontem, nas ocorrências dos tempos idos, nos afetos, nos sentimentalismos de família, nos interesses egoístas, nas paixões animais, nos vícios, etc, etc, etc. Ao renascer, a essência se expressa durante os primeiros 3 ou 4 anos da infância e, então, a criatura é formosa, sublime e inocente, feliz. Desafortunadamente, o ego começa a se expressar, pouco a pouco, ao nos acercarmos da idade de 7 anos e vem todo a se manifestar quando a nova personalidade foi totalmente criada. É indispensável compreender que a nova personalidade é criada precisamente durante os primeiros 7 anos da infância e que se robustece com o tempo e com as experiências. A personalidade é energética, não é física, como pretendem muitas pessoas, e depois da morte decompõe-se lentamente no cemitério, até se desintegrar radicalmente. Antes que a nova personalidade se forme totalmente, a essência se pode dar ao luxo de se manifestar com toda a sua beleza e até faz com que as crianças pequenas sejam certamente psíquicas, sensitivas, clarividentes, puras, etc, etc, etc. Quão felizes seríamos todos se não tivéssemos ego, se só se expressasse em nós a essência. Indiscutivelmente, então não haveria dor. A terra seria um paraíso, um Éden, algo inefável e sublime. O retorno do ego a este mundo é verdadeiramente asqueroso, horripilante, abominável. O ego em si mesmo irradia ondas vibratórias sinistras, tenebrosas, nada agradáveis. Eu digo que toda pessoa, enquanto não tenha dissolvido o ego, é mais ou menos negra, ainda que esteja caminhando pela senda da iniciação e ainda que se presuma cheia de santidade e de virtude. O incessante retorno de todas as coisas é uma lei da vida e o podemos verificar de instante a instante e de momento a momento. Retorna à Terra seu ponto de partida cada ano e então celebramos o ano novo. Retornam todos os astros a seu ponto de partida original. Retornam os átomos dentro da molécula ao seu ponto inicial. Retornam os dias, retornam as noites, retornam as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno.
retornam aos ciclos, kalpas, yugas, mahavantaras, etc. Pois, a lei do eterno retorno é algo indiscutível, irrefutável, irrebatível. Pergunta: mestre, disse o Senhor que não há nenhum amanhã para a personalidade do morto e que o corpo etérico vai se desintegrando pouco a pouco. Quisera saber se a personalidade dura mais que o corpo físico na desintegração. Resposta: a pergunta que sai do auditório me parece interessante e com o maior prazer apresso-me a respondê-la. Inquestionavelmente, a ex-personalidade é de maior duração que o fundo vital eliminado. Quero com isso afirmar que o corpo vital se vai decompondo conforme o físico vai se desintegrando na sepultura. A personalidade é diferente. Como se vigoriza através do tempo com as diferentes experiências da vida, obviamente dura mais. É uma nota energética mais firme, soe resistir durante muitos anos. Não é exagerado, de modo algum, afirmar que a personalidade descartada pode sobreviver por séculos inteiros. Resulta curioso contemplar várias personalidades descartadas conversando entre si. Estou falando agora de algo que aos senhores pode parecer estranho. Pude contar até 10 personalidades descartadas correspondentes a um mesmo dono, quer dizer, a 10 retornos de um mesmo ego. Vi-as num intercâmbio de opiniões subjetivas reunidas entre si por afinidade psíquica. No entanto, quero esclarecer um pouco mais isto para evitar confusões. Eu disse que não nascemos com a personalidade, que devemos formá-la, que isto é possível durante os 7 primeiros anos da infância. Também afirmei que no instante da morte tal personalidade vai ao panteão e que, às vezes, perambula dentro do mesmo ou se esconde na sua sepulcra. Pensai agora, por um momento, num ego que depois de cada retorno escapa do corpo físico. É claro que ele deixa para trás de si a personalidade. Se reunimos, por exemplo, 10 vidas de um mesmo ego, teremos 10 personalidades diferentes e essas se podem reunir por afinidades para conversar nos panteões e fazer intercâmbio de opiniões subjetivas. Indubitavelmente, tais ex-personalidades vão se debilitando pouco a pouco, vão se extinguindo extraordinariamente até se desintegrar, por último, radicalmente. Entretanto, a recordação de tais personalidades continua no mundo causal, nos arquivos acásicos da natureza. Nos instantes em que converso com os senhores aqui, esta noite, vem-me à memória uma antiga experiência que tive como militar durante a época do Renascimento na velha Europa. Em qualquer instante, enquanto trabalhava no mundo das causas naturais como homem causal, ocorreu-me tirar dos arquivos secretos, nesta região, a recordação de tal ex-personalidade. O resultado foi certamente extraordinário. Vi então aquele militar, vestido com o uniforme da época em que viveu, desembaiando sua espada, atacou-me violentamente. Não me foi difícil conjurá-lo para guardá-lo novamente entre os arquivos. Isso significa que, no mundo das causas naturais, toda recordação está viva, tem realidade, e isto é algo que pode surpreender a muitos estudantes esoteristas e ocultistas. Pergunta: mestre, disse-nos que a personalidade não nasce com um ego. Que nos pode dizer sobre o nascimento do corpo vital? Resposta: amigos, quero que vocês compreendam que o corpo vital, assento básico da vida orgânica, foi desenhado pelos agentes da vida de acordo com a lei de causas e efeitos. Aqueles que na sua passada existência acumularam dívidas muito graves poderão nascer com um corpo vital defeituoso, o qual, como é muito natural, servirá de base para um corpo também defeituoso. Os mentirosos podem nascer com um corpo vital deformado, dando como resultado um veículo físico monstruoso ou enfermiço. Os viciados poderão nascer com corpos vitais manifestadamente degenerados, os quais darão base para corpos físicos também degenerados. Exemplo: o abusador passionário sexual, com o tempo, pode nascer com um corpo vital indevidamente polarizado. Isto motivará um veículo homossexual ou uma forma feminina lesbiana.
Indubitavelmente, homossexuais e lésbicas são o resultado do abuso sexual em passadas existências. O alcoólico pode nascer com um cérebro vital anômalo, defeituoso, o qual poderia servir de fundamento a um cérebro também defeituoso. O assassino, o homicida, aquele que incessantemente repete tão horrendo delito, com o tempo pode nascer inválido, coxo, paralítico, cego de nascimento, deformado, horripilante, asqueroso, maníaco ou definitivamente louco. É bom saber que o assassino é o pior grau de corrupção humana e que de nenhuma maneira poderia o assassino retornar com um veículo são. Seria, pois, muito extenso falar mais, neste instante, sobre este ponto relacionado com a pergunta que me foi feita. Pergunta: mestre, os que nascem com defeitos físicos, então não são taras hereditárias? Resposta: distinta dama, sua pergunta é muito importante e merece que a examinemos em detalhe. As taras hereditárias, ostensivelmente, estão postas a serviço da lei do karma, venha a ser o mecanismo maravilhoso mediante o qual se processa o karma. Evidentemente, a herança está nos genes do sexo. Ali a encontramos e, mediante estes, trabalha a lei com todo o mecanismo celular. É bom compreender que os genes controlam a totalidade do organismo humano. Acham-se nos cromossomas, na célula germinal, são o fundamento da forma física. Quando estes genes se encontram em desordem, quando não existe a formação natural legítima deles, indiscutivelmente originam um corpo defeituoso. Isto é algo que já está demonstrado. Pergunta: mestre, os egos desencarnados que estão profundamente adormecidos na região dos mortos e creem que ainda vivem, como podem representar as cenas de sua vida se carecem de corpo mental? Resposta: a pergunta que o senhor faz está equivocada no fundo. Isto significa que está mal feita. O ego pluralizado é mente. Já falamos claramente, já dissemos que o animal intelectual, equivocadamente chamado homem, não tem mente, senão mentes. Indubitavelmente, os diversos agregados psíquicos que compõem o ego não são mais que diversas formas mentais, pluralização do entendimento, etc. Ao retornar todo esse conjunto de mentes ou de eus brigões e gritões, costuma suceder que nem todos se conseguem reincorporar. De uma soma total de agregados psíquicos, alguns destes ingressam na involução submersa do reino mineral, ou se reincorporam em organismos animais, ou se aderem a determinados lugares, etc, etc, etc. Depois da morte, cada um desses agregados vive em suas próprias ocorrências e desejos, sempre no passado, nunca no presente. Não esqueçam, os senhores, amigos meus, que o eu é memória, que o eu é tempo, que o eu é um livro de muitos tomos. Pergunta: pelo que o senhor nos acaba de dizer, mestre, sendo nós legião de eus, devo concluir que tão pouco temos realidade por sermos também forma mental? Estou correto? Resposta: distinto amigos, senhores e senhoras, devem os senhores entender que o animal intelectual, equivocadamente chamado homem, ainda não é um ser realizado. Isso significa que nós somos um ponto matemático no espaço, que acede em servir de veículo a determinadas somas de valores. Cada sujeito é um pobre animal pensante, condenado à pena de viver, uma máquina controlada por múltiplos agregados psíquicos, infra-humanos e bestiais. O único digno que há dentro de cada um de nós é a essência, o material psíquico, a matéria-prima para fabricar alma, e esta, desafortunadamente, está engarrafada em todos estes agregados psíquicos inumanos. Ser homem é algo muito diferente. Para isso é necessário desintegrar o ego e fabricar os corpos existenciais superiores do ser. Creio que agora me entenderam. Pergunta: mestre, quer o senhor dizer então que de fato somos formas mentais sem uma realidade objetiva?
Resposta. Amigos, por favor, entendam-me. Quando falo de agregados psíquicos, refiro-me a formas mentais. É claro que tais agregados são, certamente, cristalizações da mente, e isto creio que os senhores o entendem. Não me parece necessário seguir explicando, já foi dito. Pergunta: vai-me o senhor dizer, querido mestre, que todos esses muito distintos expoentes do poder mágico da mente, que exaltam a grande importância de ter uma mente positiva, estão, pois, no erro? Resposta. Amigos, por estes tempos de Kali Yuga, a Idade de Ferro, as pessoas dedicaram-se ao mentalismo e por aqui, por ali e acolá encontramos nas livrarias milhares de livros falando maravilhas sobre o burrico da mente. O interessante de tudo isto é que Jesus, o grande Kabir, montou no burrico, a mente, para entrar na Jerusalém Celestial no domingo de Ramos. Assim o explicam os evangelhos. Assim o dizem, porém as pessoas crucificam a Jesus, o Cristo, e adoram o burro. Assim é a humanidade, meus caros irmãos. Assim é esta época de trevas em que vivemos. O que querem desenvolver os mentalistas? A força mental? A força do burro? Melhor seria que os compreensivos montassem nesse animal e o domassem com o látego da vontade. Assim mudariam as coisas e nos faríamos bons cristãos, verdade? O que querem desenvolver os mentalistas? A força do ego mental? Melhor é que o desintegrem, que o reduzam a poeira cósmica. Assim resplandeceria o espírito em cada um deles. Desafortunadamente, as pessoas desses tempos já não querem nada com o espírito. Agora, prostrados de joelho, beijam as patas do burrico, o asno, e, em vez de purificar-se, envelhecem miseravelmente. Se as pessoas soubessem que não têm corpo mental e que a única coisa que possuem é uma soma de agregados psíquicos, asquerosas cristalizações mentais, e se, em vez de fortificar e de robustecer esses eus bestiais, os desintegrassem, então, sim, trabalhariam para o bem de si mesmas e para sua própria felicidade. Entretanto, desenvolvendo a força da besta, o poder sinistro do ego mental, o único que conseguem é tornar-se cada dia mais tenebrosos e esquerdos e abismais. Eu lhes digo aos meus amigos, eu lhes digo aos irmãos do movimento gnóstico que reduzam às cinzas seu ego mental, que lutem incansavelmente para se libertar da mente. Assim alcançarão a bem-aventurança. Pergunta: não lhe parece, mestre, que uma essência sem ego daria como resultado uma vida extremamente aborrecida neste planeta que é tão belo? Resposta: amigos, ao ego lhe parece aborrecida a existência quando não tem o que quer. No entanto, quando é que o ego está satisfeito? O ego é desejo, e o desejo, com o tempo, se converte em frustração, em cansaço, em fástio, e a vida se torna então aborrecedora. Com que direito, pois, se atreve o ego a falar contra o aborrecimento, quando ele mesmo, no fundo, se converte em tédio, em amargura, em desilusão, em desencanto, em frustração, em aborrecimento? Se o ego não sabe o que é plenitude, como poderia lançar conceitos sobre a mesma? Inquestionavelmente, morto o ego, reduzido às cinzas, o único que fica em nós é a essência, a bela, e desta última advém a felicidade, o amor e a plenitude. O que acontece é que os amantes do desejo, os que querem satisfações passionais, as pessoas superficiais, pensam equivocadamente, supõem que sem o ego a vida seria terrivelmente aborrecedora. Se essas pessoas não tivessem ego, pensariam de forma diferente, seriam felizes e então exclamariam: a vida do ego é espantosamente aborrecedora. Credes, acaso, amigos, que é muito delicioso retornar incessantemente a este vale de amargura para chorar e sofrer continuamente? É necessário eliminar o ego para nos libertarmos da roda do samsara.